Olá pessoal, tudo bem? É um prazer contar com a atenção de vocês mais uma vez. E na aula de hoje iremos aprender sobre campo elétrico. O objetivo dessa aula é identificar as cargas elétricas que geram campos elétricos e avaliar as interações entre partículas carregadas e campo elétrico. É importante ressaltar que alguns conceitos serão aprendidos durante essa aula, como campo elétrico, linhas de força e carga de prova. Vamos definir campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica, colocada em uma região do espaço sob a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Pessoal, o enunciado foi grande, mas é muito simples, certo? Campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Por que vetorial? Porque ela tem intensidade, ela tem direção e ela tem sentido. Ela mede o quê? O módulo da força elétrica. Nós já vimos força elétrica no capítulo anterior. A unidade de carga elétrica. Nós iríamos colocar aqui nessa carga geradora uma carga de prova, certo? E essa carga de prova, ela vai ser influenciada pelo campo elétrico, certo? Gerado pela carga geradora positiva ou pela carga geradora negativa. Observem que as linhas de campo da minha carga positiva, elas estão se afastando da minha carga, quando a carga é positiva. E as linhas de campo, elas estão se aproximando ou entrando na minha carga elétrica negativa, certo? Elas podem ter essa configuração ou essa configuração. Agora vamos definir a fórmula do campo elétrico. Observe que tem uma seta aqui em cima indicando que é uma grandeza vetorial. Eu vou definir campo elétrico como a força elétrica dividido pela carga, sendo que essa carga aqui é a carga de prova. Observem, eu tenho a minha carga, que eu vou dizer que é a carga geradora. Ela pode ser positiva ou negativa. E ela vai ter aqui um campo elétrico que vai ser radial, ou seja, vai ter linhas de campo em todas as direções. Essa aqui é minha carga de prova, certo? É uma carga que eu vou me aproximar da carga geradora para verificar a intensidade da força elétrica ou do campo elétrico gerado pela minha carga. Quando eu me aproximo, eu terei aqui nesse ponto, certo? Nesse ponto, nessa posição, uma força. E eu posso calcular essa força elétrica como o produto entre as cargas dividido pela distância entre ambas ao quadrado vezes a nossa constante elétrica, que já foi definido como 9 vezes 10 à nona potência Newton metro quadrado dividido por C ao quadrado. Se vocês observarem, temos aqui duas definições de campo elétrico. Ou é a força dividido pela carga, ou é o valor da minha carga dividido pela distância ao quadrado vezes a nossa constante elétrica. E tendo o que? Dessa definição para essa, o que foi feito? Ele apenas substituiu a força pela definição de força, né? Eu coloquei aqui no lugar do F o K vezes o Q da carga geradora vezes o Q da carga de prova dividido pelo raio ao quadrado. Como eu tenho aqui o Q da carga de prova aqui embaixo, eu cortei o Q de baixo com o Q de cima, certo? Entendo que como aqui tem um produto de cargas, um é a carga geradora e um é a carga de prova, o de baixo é a carga de prova, é o Qzinho. Eu cortei e fiquei apenas com o Q, que é o Q da carga geradora, certo? Então eu posso usar ou essa fórmula, dependendo do enunciado da questão, eu vou usar aquela que me convém. Uma carga de prova aqui, colocada em um ponto desse campo, sofrerá a ação de uma força elétrica de tal forma que a força também pode ser definida como produto da carga
que é a carga de prova, vezes o campo elétrico da minha carga geradora. Certo? É importante que vocês saibam identificar quem é quem. Aqui eu tenho o Q da minha carga geradora e aqui é o Q da minha carga de prova, certo? Que vai servir para eu identificar a partir de que momento o meu Qzinho está sendo influenciado pelo campo elétrico da minha carga geradora. Entendo que quando eu me aproximar, eu teria uma força agindo sobre a minha carga de prova. Essa força é dada pelo produto da carga Qzinho vezes o campo elétrico da carga geradora. A minha força elétrica também está sendo definida como uma força vetorial. Logo, ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. O módulo vai ser a intensidade da minha força, que nada mais é que o produto da minha carga, Qzinho, vezes o campo elétrico. A direção é a mesma que a do vetor campo elétrico. E o sentido, ele pode ser mesmo que o do vetor campo elétrico ou oposto ao do vetor campo elétrico. Vai ser oposto quando a minha carga tiver quando o meu Qzinho, a minha carga de prova tiver um valor negativo, ou vai ter o mesmo sentido do meu vetor campo elétrico quando a minha carga de prova tiver um valor positivo. Agora o campo elétrico. O campo elétrico também é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial porque ele tem módulo, tem direção e tem sentido. O módulo nada mais é do que a razão entre a minha carga geradora dividido pela distância ao quadrado vezes a constante elétrica. A direção vai ser a reta que liga a minha carga ao ponto P, onde eu quero medir o meu campo elétrico. E o sentido vai ser de se afastando, né? O meu campo elétrico vai estar se afastando da minha carga quando a minha carga for positiva, ou vai ser o campo elétrico de aproximação quando a minha carga elétrica for negativa. Aqui vai ajudar. Eu tenho aqui a minha carga geradora. Eu tenho um corpo carregado, né? E ele está carregado positivamente. Ele está com um excesso, está com o número de prótons maior do que o número de elétrons. Certo? Essa minha carga, ela vai gerar um campo elétrico ao redor dela, em todas as direções. E eu quero saber qual é o valor, né, do meu campo elétrico no ponto P. Entendam que, ao que ele disse, o campo elétrico, por minha carga ter um valor positivo, ele vai estar se afastando, certo? Se afastando. Agora, quando a minha carga for negativa, o campo elétrico é de aproximação. Eu tenho aqui um ponto onde eu quero medir o campo elétrico e o meu campo elétrico está apontando na direção da minha carga geradora. E a minha carga geradora, nesse caso aqui, ela é negativa. Por isso que é um campo elétrico de aproximação. Olha só, aqui eu tenho, né, as minhas cargas geradoras e aqui é a minha carga de prova. Eu tenho uma carga geradora positiva e eu estou aproximando uma carga de prova positiva. Por ambas serem positivas, ela vai estar se afastando da minha carga geradora. Entendam que o campo elétrico da minha carga geradora está se afastando, né? Aponta no sentido de se afastar da carga geradora. E a força também aponta no mesmo sentido do campo elétrico. Agora, quando eu tenho uma carga geradora positiva e uma carga de prova negativa, o campo elétrico continua sendo de se afastar, certo? Observem que as duas são positivas, então o campo elétrico é de afastar. No entanto, a minha carga de prova está sendo atraída pela minha carga geradora. Logo, a força é na direção da minha carga de prova. Observe que aqui, nesse exemplo, a força e o campo elétrico têm sentidos opostos. Agora eu mudei a minha carga geradora
para uma carga geradora negativa. E aí, o campo elétrico agora é de aproximação. Um campo elétrico de aproximação, campo elétrico de aproximação. E a minha carga de prova, como ela também é negativa, ela vai estar se afastando da minha carga geradora. Logo, a força é uma força de repulsão. E a força elétrica e o campo elétrico têm direções opostas. No exemplo de baixo e o último, você pode observar que, como eu tenho uma carga geradora negativa e a carga de prova positiva, a minha força é de aproximação. A minha carga de prova vai querer se aproximar da minha carga geradora. E como já foi definido, o campo elétrico da minha carga vai ser o valor da carga dividido pela distância até o ponto onde eu quero medir o campo elétrico. Pessoal, no caso de duas cargas geradoras, o que acontece? Eu tenho uma carga Q1 gerando um campo E1 e eu tenho uma carga Q2 gerando um campo E2. O que vai acontecer nesse ponto P? Esse ponto P ele vai receber influência do campo elétrico da carga Q1 e o meu ponto P também vai receber influência do meu campo elétrico da carga Q2. Observem que a carga Q1 ela é positiva e a carga Q2 ela é negativa. Por isso que a carga Q2 ela está com o campo de aproximação e a carga Q1 está com o campo de afastamento. Então, uma carga de prova posta no ponto P1 ela vai ter um campo elétrico resultante que nada mais é que a soma vetorial do campo produzido pela carga 1 mais a soma do campo produzido pela carga E2. E esse daqui é o campo resultante. Aqui, como eu fiz um exemplo com duas cargas, poderiam ser com 3, 4, até N cargas, ou seja, com N campos elétricos. Faraday foi um cientista inglês que introduziu o conceito de linha de força para representar geometricamente o campo elétrico. Certo? Observem que aqui eu tenho dois condutores cilíndricos carregados com cargas opostas. E eu consigo, a partir daqui, visualizar as linhas de força do campo elétrico dos meus cilindros, que estão carregados eletricamente. É importante a gente definir as linhas, né? As linhas de campo. São linhas imaginárias, orientadas, que representam geometricamente o campo elétrico numa região do espaço. As propriedades das linhas de campo elétrico são: observem, o vetor campo elétrico em cada ponto do espaço é tangente à linha de força, que passa por esse ponto e é orientado no mesmo sentido. Já a intensidade do campo elétrico numa dada região é proporcional à densidade de linhas de campo da região. Ou seja, quanto maior o número de linhas de campo, maior será a intensidade do meu campo elétrico. Sendo que as linhas de campo nunca se cruzam. Eu vou voltar para vocês observarem. Olha só, as linhas de campo, as linhas elas nunca se cruzam uma com a outra. Aqui eu tenho as linhas de força, certo? E como ele disse, o vetor campo elétrico é tangente à linha de campo, orientado no sentido da linha, certo? Então eu tenho aqui, ó, a linha de campo. E o campo elétrico, ele é tangente, ele vai tangenciando as linhas de força, certo? Aqui eu tenho as linhas de força afastadas e no ponto B as linhas de força estão muito próximas umas das outras, indicando que aqui a intensidade do meu campo elétrico é maior no ponto B do que no ponto A. Pessoal, campo elétrico ele vai ser representado pelas linhas de força. As linhas de força geradas por uma carga elétrica pontiforme positiva, em qualquer ponto, terão um vetor campo elétrico que aponta para o sentido de afastamento.
Observe o apontamento, certo? O vetor campo elétrico, ele aponta no sentido de afastamento da minha carga geradora, tanto no ponto A, tanto como no ponto B. Aqui eu tenho a representação de uma carga geradora negativa. E o campo elétrico ele está apontando no sentido de aproximação da minha carga geradora. Entendam, as linhas de força de duas cargas de mesmo módulo, certo? Que são mais que e menos que, e sinais contrários, né? Mais e menos, como eu acabei de dizer, se originam na carga positiva e se dirigem em direção à carga negativa. Ou seja, eu tenho aqui a carga positiva e aqui a carga negativa. O meu campo elétrico ele vai originar aqui, na positiva, e vai se dirigir para a minha carga negativa. Entenderam? É como fazendo essas formas geométricas aqui, né? Seguindo essas linhas. Aqui são as linhas de força e em azul eu tenho tangenciando o meu campo elétrico. Aqui no ponto A e aqui no ponto B. Agora é importante que vocês não se esqueçam, né? As linhas de força elas partem a partir da carga positiva em direção à carga negativa, tendo essa configuração. Aqui eu tenho uma placa carregada positivamente e aqui eu tenho uma carga carregada negativamente. As linhas de campo geradas por duas placas planas e paralelas, né? Aqui eu tenho duas placas, a positiva e a negativa. Elas são planas e estão paralelas umas às outras, né? Com cargas opostas. O que é que vai acontecer? Como eu disse, as linhas de campo vão sair da carga positiva em direção à carga negativa. Eu tenho aqui no ponto A, no ponto B e no ponto C. Toda vez que eu for medir o campo elétrico, eu terei um campo elétrico uniforme e constante. Olha só, nesse último caso, o campo elétrico tem a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Né? Por que lá tem intensidade, direção e sentido? Porque são vetores. Né? Ela vem trazendo essas três informações. Esse tipo de campo é denominado de campo elétrico uniforme. Certo? Por quê? Porque tem a mesma intensidade, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido em qualquer que seja o ponto que eu escolha dentro dessa região. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.